Olá, bom dia, uma feliz quinta-feira. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, que Deus esteja guardando cada um de vocês, que as mãos do Todo-Poderoso esteja guiando o teu lar, a tua família e toda a tua parentela. Que o Senhor, nosso Deus, te dê paz, te dê saúde, te dê graça. Neste momento, eu desejo a todos uma quinta-feira com muitas alegrias, final de semana na presença do Senhor. Meus amados e queridos ouvintes, aqui eu estou nesta manhã de quinta-feira, uma vez mais para estar compartilhando com os amigos, ouvintes em geral, uma palavra da parte do Senhor que se encontra na Bíblia Sagrada. Passagem essa que nos orienta e vai nos ajudar muito no nosso dia a dia para com Deus, uma vida para com Deus. Quero agradecer a vocês que já estão entrando aí na live, tá? Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. É um prazer estar com meus amados e queridos ouvintes aqui para estar junto, ouvindo o que Deus tem para nós neste momento. E o texto que eu vou ler se encontra em 2 Crônica, livro de 2 Crônica, no capítulo de número 15 e versículo de número 2. Vou ler, diz assim: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E se o buscare, o acharei, porém se o deixare, vos deixará. Muito bem-vindo, amados e queridos ouvintes que estão entrando aí nessa live. Quero aqui estar compartilhando esse texto aqui maravilhoso que nos traz uma orientação, um despertar para nós, para nossos dias atuais. Esse texto que acabei de ler em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 2, né, relata, né, sobre a vida de um rei por nome de Asa. Esse rei, no capítulo 14, nós podemos ver aqui que esse rei, ele fez tudo, capítulo 14, versículo 2, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Observa isso, meus amados e queridos ouvintes, e o que eu quero aqui estar falando nessa manhã. Bem-vindo, amigos e amigas, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, que as mãos do Senhor te alcancem aí onde você estiver, te dando saúde, te dando paz, pondo por terra todos os embaraços na tua vida, né? Te dando vitória na tua dificuldade da vida. Então, amados e queridos ouvintes, voltando ao texto, né? Eu li no capítulo 15, versículo 2 de 2 Crônica, e estou lendo agora no capítulo 14, versículo 2. O rei Asa, ele fez tudo, né? Fez tudo que era de bom aos olhos do Senhor. Preste bem atenção, ouvinte, a situação desse homem. Esse homem, quando ele reinava, ele mandou derrubar todos os altares que era feito para adoração a outros deuses. Ele mandou tirar todos os ídolos da cidade e aconselhou ao povo a buscar o Senhor, nosso Deus. Até aí, maravilha. Este homem, ele foi bem sucedido, teve paz na cidade, foi umas coisas maravilhosas, porque ele estava
na direção certa, buscando a Deus. Lá na frente, um outro rei, por nome de Zerá, ele vem contra o rei Asa. E o rei Asa, ele tinha seu exército de 580 mil homens. Porém, o Zerá tinha um exército muito grande, de 1 milhão de homens. Mas nada disso pôde derrotar o rei Asa, porque ele fez as coisas certas. Ele buscou ao Senhor, ele buscou a Deus, e Deus deu vitória para o rei Asa e todo o Judá. Até aqui, mil maravilha, né? O versículo 11, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, nada é para ti ajudar, né? Ele clamou a Deus pedindo socorro, porque o exército que vinha contra ele era muito maior do que o dele. Mas quando o homem busca Deus, não tem exército que possa derrotar o homem de Deus. Pode ver em todas as partes bíblicas, lá em 2 Crônica, no capítulo 20, nós vimos, né, veio uma grande multidão contra Josafá, e quando ele ficou sabendo que os amonitas, moabitas, né, várias pessoas vinham ali contra, vários exércitos vinham contra ele, ele se pôs a buscar o Senhor, a orar e jejuar, né? E grande foi a vitória para o povo ali, o rei Josafá. Lá na frente, no versículo 17, Deus fala para ele não se preocupar, parar, estar quieto, porque essa peleja é do Senhor. Então, quando o homem busca Deus, tudo pode ser mudado através da oração. O rei Asa teve grande vitória nesta guerra contra Zerá. O rei Zerá, que tinha o seu exército de 1 milhão de homens, e o rei Asa só tinha 580. Meus amados e queridos ouvintes, preste atenção no texto que eu vou falar. O que aconteceu com toda a trajetória desse homem. Até então, ele estava buscando a Deus e Deus era com ele, né? O versículo que eu li aqui, ó, no capítulo 15, versículo 2, diz assim, e saiu ao encontro de Asa, né, o versículo 1, então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obedeu, um profeta de Deus, e diz para eles, ouve Asa e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vocês estão com ele. Se vós buscar, o acharei, porém se vós deixar, ele deixará vós. Amados e queridos ouvintes, preste atenção nessa palavra, que é um grande exemplo para nós nos nossos dias atuais. Enquanto Asa buscou ao Senhor, né, o exército que veio contra ele foi derrotado, porque Deus deu a vitória. No versículo 13, nós vimos aqui, né, que Deus deu vitória para este povo, pois quem busca Deus é um povo vitorioso. Meus amados e queridos ouvintes, mas eu observo que mais na frente, aqui no capítulo 16 de 2 Crônica, né, lá se vem uma outra batalha, né? Aqui agora um outro rei, por nome de Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém entrasse ou saísse a Asa, né? Agora vem uma outra guerra. Aqui, amados e queridos ouvintes, o negócio começou a mudar. Então, quando Asa ficou sabendo disso, ele pegou prata, ouros, os seus valores da casa do Senhor,
da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, né? Ou seja, e falou: aliança há entre mim e ti, fazendo aliança com esse homem, Ben-Hadad, pedindo ajuda a Ben-Hadad, para que ajudasse a ele contra essa batalha desse rei, né, Baasa, que veio contra eles. Amados e queridos ouvintes, um exemplo para nós. Na primeira batalha aqui, contra o rei Zerá, se você estiver acompanhando, você vai entender, né? Asa buscou a Deus e Deus deu vitória para ele. Porém, nessa batalha aqui, ele esqueceu de buscar a Deus, ou seja, desprezou a Deus e já não buscou mais a Deus. Ele buscou fazer aliança com o rei Ben-Hadad. Amados e queridos ouvintes, olha como o homem é falho, né? Já tinha visto uma grande batalha que haveria acontecido, que veio aquele rei Zerá com 1 milhão de homens contra ele que tinha 580. E Deus deu grande vitória na vida deste homem no princípio. Ele fez o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Mas mais na frente ele começou a se engrandecer, né? O perigo do homem se engrandecer está aí. E começou a esquecer que a força vem do Senhor, que o livramento vem do Senhor, que todo o poder no céu e na terra vem do Senhor. Esse homem buscou aliança com outro rei para tentar se defender do rei Baasas, né, que veio contra ele. Então, depois vem um profeta e fala para ele, né? Naquele mesmo tempo veio Anania, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Olha só, amado e queridos ouvintes, ele agora, né, Deus vem e fala: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Amados e queridos ouvintes, nós nunca jamais devemos deixar de confiar no nosso Deus para confiar no homem, de forma nenhuma. O nosso Deus, ele é poderoso para dar vitória a cada um dos que confia nele, né? Eu glorifico a Deus quando eu leio uma leitura dessa, que traz para nós uma revelação, né, de como proceder diante de nosso Deus. Deus não se agrada daquele que esquece dele, que vai se apoiar no homem. Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz dos seus braços a força. Não, amado e querido ouvinte, a partir de então que ele fez essa aliança com o rei da Síria, o Ben-Hadad, este homem veio uma decadência sobre ele, né? Porque ele deixou de confiar em Deus para confiar no homem. O versículo-chave que eu li aqui na leitura foi capítulo 15 de 2 Crônica e versículo 2, né? Deus fala para ele, pelo Espírito Santo: ouve-me, Asa e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós está com ele. Se vós deixar, ele também deixará vós. Se vós buscar, ele será achado. Então, o que quero dizer com isso? Quando nós buscamos a Deus, Deus nos ouve, Deus nos socorre. Não desista, ouvinte, não desista de buscar a Deus. Independente se está demorando chegar a resposta, se está demorando vir o teu socorro, não desista, não desista de buscar. A Bíblia diz: batei, batei e abri-se-á, pedi e vos será dado, pois o que bate se abre e o que pede recebe. Amados e queridos ouvintes, a palavra de Deus nessa manhã traz para nós orientação.
buscar sempre ao Senhor, tirar de nossas vidas tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. O rei Asa, a princípio, ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele tirou todos os ídolos da cidade, aconselhou o povo a buscar ao Deus do céu, né? Que nós tiramos de nossa vida todos as impurezas, todos o embaraço, os carrapichos, tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor, que nos afaste da presença do Senhor. O profeta Isaías, ele diz, né, que os ouvidos do Senhor não está agravado para que não possa nos ouvir, e nem nem sua boca fechada para que não possa nos abençoar. Porém, o vossos pecados é que faz divisão entre nós e Deus. Que nós vivemos uma vida, tiramos tudo que não agrada ao Senhor de nossas vidas e buscamos a Ele continuamente. Buscai o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Meus amados e queridos ouvintes, palavra maravilhosa essa. O rei Asa, ele a princípio buscou a Deus e Deus deu sempre vitória nas suas batalhas. Mas depois, quando ele deixou de buscar a Deus e foi confiar no homem, então Deus cobrou dele. Enviou o profeta e disse: por que você deixou de confiar no Senhor para confiar no exército do rei? Né? E aí veio grandes guerras contra ele. Mais na frente, ainda no capítulo 16, versículo 12, e caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremos era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes ao médico. Uma vez mais, meus irmãos, uma vez mais, meus queridos e amados ouvintes, uma vez mais, Asa comete um grande erro. Adoeceu de uma doença terrível nos seus pés. E contudo, essa enfermidade era por extremo. E com tudo isso, ele não buscou a Deus, antes buscou o médico. Amados e queridos ouvintes, queremos dizer com isso, entendo com isso esse versículo 12 de capítulo 16 de 2 Crônica, que nós precisamos sim de ir ao médico, fazer um exame nos dias atuais, né? Precisamos ter a medicina, mas antes de nós ir ao médico, devemos levantar as mãos para o céu e orar a Deus, repreendendo as enfermidades, repreendendo o mal. Até porque, amados ouvintes, preste atenção, você sai de casa para ir no médico, você não sabe quem vai te atender lá. De repente é um macumbeiro, de repente é um bruxo qualquer, né? Então, um conselho, antes de você ir ao médico, levanta as tuas mãos, ora a Deus, repreenda todo o mal. Repreenda todo o mal que haver nas pessoas que vai te atender, porque você não sabe quem vai te atender. E se eles, no momento, está sendo um profissional ou está sendo usado pelo inimigo, né, para estragar vidas neste mundo. Meus amados e queridos ouvintes, esse é um exemplo nessa manhã de uma palavra, né, trazendo para nós o dever de viver uma vida com Deus e nunca confiar no homem, mas confiar sempre em Deus. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O rei Asa, a princípio do seu reinado, ele foi vitorioso com seu povo, porque ele buscou ao Senhor, porque ele viveu o que Deus queria que ele vivesse. Mas depois ele se engrandeceu com seu reinado. E quando se achou em apuro, ele esqueceu de buscar a Deus e foi buscar apoio, fazendo aliança com o rei da Síria, o Bernadab.
e a ruína foi grande para ele. E então ele morreu, no versículo 13, ele morreu e com seus pais, né? E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Esse homem teve um final triste, né? Porque não buscou a Deus, mas buscou aos homens no seu final. A princípio foi vitorioso, depois foi derrotado porque esqueceu de Deus. O que essa palavra traz para mim e para você? Que nós, enquanto nós estamos buscando a Deus hoje, né, Deus é conosco. Quando nós largamos de buscar o Senhor, deixamos de buscar a Deus, Deus deixa nós também. É o que eu entendo nessa palavra, e está muito clara, né? O que eu quero dizer, meus amados e queridos ouvintes, né, é que nós todos os dias precisamos buscar a Deus. Não adianta nós irmos ao culto no domingo e o resto da semana esquecer de Deus, não. A Bíblia diz, lá em Lucas, Jesus fala, né? Lucas 18, Jesus fala o dever de orar e nunca desfalecer. Ele conta um exemplo ali de uma mulher daquela cidade e um homem arrogante daquela cidade. E essa mulher, né, persistia em buscar a Deus. Então, Jesus conta o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se não estou falhando minha memória, Paulo ele diz, orai sem cessar, continuamente. O povo judeu, eles têm o hábito de orar 3 vezes por dia. Daniel orava de manhã, de tarde e à noite, né? Orava 3 vezes por dia. Para nós hoje, nos tempos atuais, é orar sem cessar. Orar e nunca desfalecer. Busque a Deus, independente, amigos e amigas, independente do que você enfrenta na sua vida, saiba de uma coisa, o nosso Deus é poderoso para dar vitória. O nosso Deus não perde batalha. E eu quero dizer que maior é o que está conosco do que o exército que vier contra nossas vidas. Quero dizer para você que está ouvindo aí nessa live, que Deus é poderoso para dar vitória. Ele quer tão somente que nós nos humilhamos diante da sua presença. Vamos nos estar diante da presença do Senhor, buscando a Ele continuamente, que uma coisa grande é a vitória na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, na faculdade, aonde você estiver. Se você confiar em Deus, Deus te dará a vitória. Não deixe de orar, amados e queridos ouvintes. Não deixe de orar. As pessoas buscam solução em tantos outros lugares, mesmo não tendo, né? Mas eles deixam de buscar a Deus. Tem gente que sofre tanto na vida, mas não se rende aos pés do Senhor. Há um orgulho muito grande. Eu conheço pessoas que vivem sofrendo com enfermidade incurável há anos, batalhando de casa para o hospital. Mas quando se fala da palavra de Deus para ele, ele pula lá fora, porque ele acha que é um bicho. Ouvir a palavra de Deus, ele acha que acaba com a vida dele. E pelo contrário, ele está se acabando no dia a dia, mas não busca Deus. Conheço pessoas muito nessa nossa terra que vive dessa forma, vive morrendo aos poucos, mas não tem coragem de buscar a Deus, não quer se dobrar e saber que o nosso Deus, ele tem o poder nos céus e na terra. Ele pode todas as coisas. Amados e queridos ouvintes, preste atenção. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele é onipresente e onipotente. O que quer dizer isso? Ele está presente em todos os lugares.
Ele sabe de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. O que nós queremos mais? Aonde buscar mais socorro além de Deus? Não há lugar que possa nos ajudar além de nosso Senhor. Devemos clamar a Ele, porque muitas das vezes nós clamamos e demora a vir a bênção, chegar um milagre. Teve um momento de uma mulher, a cananeia, se eu não me engano, né, que ela estava com a filha endemoniada e ela começou a clamar ao Senhor, gritando, né, por misericórdia. E a princípio, meus amados, a princípio Deus não deu ouvido àquela mulher, mas ela continuou clamando, continuou gritando, né? E os seus discípulos falaram para Jesus: Senhor, espera essa mulher que vem gritando atrás de nós. E ele diz para ela, diz para eles: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher continuou orando, adorando a Deus e se humilhando. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Amados e queridos ouvintes, qual foi o resultado? Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E dentro daquela hora, a sua filha ficou completamente curada. O nosso Deus, Ele quer que nós persista em oração, continue em oração, clamando. Não importa se está demorando, o tempo de Deus é o dele, é perfeito. Na hora certa, chega a bênção, chega a vitória. Quero dizer para você nesta manhã, que nos escuta aí através dessa live, que o nosso Deus vai te dar vitória nessa tua situação, nessa tua enfermidade, Ele vai curar. Se você continuar crendo, busque somente a Deus, viu? Não busque solução em outros Deus que não pode salvar. Busque a Deus, o Criador do céu e da terra. Tudo que pedir em oração, crendo receberei, né? E Deus vai te dar vitória nessa tua vida. Busque somente ao Deus Criador. Tá? Estou dizendo com relação a buscar ajuda do alto. Não estou falando de você não ir ao médico, você pode ir ao médico normalmente, mas como já falei, né? Busque a Deus antes de ir ao médico. Meus amados e queridos ouvintes, vou parar por aqui esta live, já está com alguns tempos aí, não sei nem quantos minutos tá? Para não ficar muito longa. Quero compartilhar essa live. Compartilhe essa live aí para que outras pessoas já sejam alcançadas por esta palavra maravilhosa, né? Mas fica aqui. Enquanto nós buscarmos o Senhor, nós acharemos. Porém, se nós deixarmos o Senhor nos deixará. Tem um versículo bíblico, se eu não me engano, é Ezequiel, que diz que o nosso tempo de justiça, lá de trás, não adianta nada se hoje vivermos na desobediência. Quer dizer com isso que nós, a todos os dias, devemos continuar sendo um verdadeiro cristão. Se hoje eu viver uma vida que agrada a Deus, como foi o caso de Asa, né? E se lá na frente eu vier esquecer o nosso Deus e procurar ajuda somente dos homens, a ruína vem. Nós precisamos buscar a Deus continuamente, viver uma vida. Ser cristão não é ser apenas um frequentador de igreja no domingo, não. Ser um cristão é ter uma vida continuamente na presença do Senhor, viver uma vida de oração, de vigilância, de prudência, lendo a palavra, orando, vivendo o que o Senhor quer que nós vivamos. Então, amados e queridos ouvintes, sim, e a igreja faz parte, é um lugar onde nós devemos cultuar o Senhor, adorar o Senhor, mas o nosso verdadeiro adorador, adora a Deus em espírito e em verdade. O cristão que quer ter uma vida com Deus, ele vive com Deus não somente em 1 hora de culto, 2 horas de culto. Não, é todos os momentos de nossas vidas. Devemos estar vigilantes, devemos estar vivendo uma vida na presença do Senhor.
Porque, amados queridos ouvintes, nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós estamos se alistrando para uma guerra. E essa guerra, nós somos vitoriosos quando o general celestial está conosco, o Senhor Jesus Cristo. E como que Ele está conosco? Quando nós buscamos a Ele, né? Quando nós buscamos a Ele para que Ele esteja conosco, então Ele está conosco para nos dar vitória nos enfrentamentos de cada dia. Porém, se nós aceitarmos Jesus e baixar nossa guarda, o grande exército do mal poderá nos barrar e nos deter. Mas se nós vivermos uma vida com Cristo, não tem exército que nos possa barrar. Lá em 2 Reis, capítulo 6, né, versículo 8 a seguir, um grande história linda ali, uma grande passagem linda, quando o rei, né, da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E lá o profeta Eliseu, usado por Deus, avisava ao povo de Israel para não passar por um determinado lugar, porque ali havia armadilha contra eles. Meus amados e queridos ouvintes, Deus cuida do seu povo, de cada detalhe. Estejamos na presença dele continuamente. Quero dizer que o nosso Deus cuida muito bem do seu povo. Vou parar por aqui, dava para ficar falando aqui, amados, sei lá quanto tempo eu ia estar falando aqui nessa manhã, né? Porque Deus nos traz a palavra, nos traz ao nosso entendimento para estar falando. Mas vou deixar para uma próxima live, tá? Para a gente continuar falando, para não ser aborrecido para os irmãos. Tá? Que Deus abençoe o teu lar e a tua família. Muito obrigado por estar conosco nessa manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Eu acredito que você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Não para que eu esteja com pessoas me seguindo, não é isso. O meu objetivo de fazer uma live é trazer pessoa a aproximar-se de Deus, tirar pessoas de vidas de escravidão e chegar para Jesus, para ter junto vitória. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço.